Quero convidar a amada igreja para mais um momento de oração. Você peça ao Espírito para preparar o teu coração para receber essa palavra, que seja uma palavra profética sobre a nossa vida, que venha nos edificar, nos conduzir, nos transformar em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, não temos palavras para te agradecer quando o Senhor manifesta assim a tua presença no nosso meio, quando o Senhor opera assim sinais, curas, milagres. Eu sei que grandes coisas o Senhor operou nessa noite. E Pai, também te agradecemos porque temos essa palavra viva nas nossas mãos. Coloca ela, Senhor, no nosso coração. Que o Senhor me capacite a ministrar essa mensagem, que eu possa transmiti-la com fidelidade, e que o coração de cada um dos que estão nesse templo nessa noite seja preparado pelo Espírito Santo, como o agricultor prepara a terra para receber a semente. Espírito Santo, prepara os nossos corações para receber a tua palavra. É no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. E glória a Deus. Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo de número 4. Se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria Perdendo o Mérito. Juízes capítulo 4, do versículo 1 ao 9, diz assim a palavra de Deus: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois da morte de Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabora, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Pison a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Amém? É um texto com vários nomes difíceis, mas não vamos nos prender aos nomes, vamos nos prender à passagem, à história, a esse momento. O livro de Juízes, ele cobre um período caótico da história da nação de Israel. O livro de Juízes, ele narra um período que foi do ano 1380 ao ano 1050 a.C. É esse período da história da nação de Israel que o livro de Juízes narra. 330 anos. Após a morte de Moisés, Josué tornou-se o líder da nação de Israel. E Josué entra na terra prometida, na terra de Canaã, junto com as 12 tribos de Israel. Josué divide a terra, divide por partes a cada tribo de Israel. E aquela terra que Deus prometeu e que ele cumpriu a promessa dando ao povo de Israel, a chamada terra que manava leite e mel, ela foi entregue ao povo de Israel, as suas 12 tribos, dividida em espaços.
E cada tribo deveria tomar conta do seu território e expulsar os inimigos que ainda estavam naquele território. Deus não entregou a terra de mão beijada. Eles tinham que expulsar os inimigos. Eles tinham que lutar pela posse da terra. Eles tinham que batalhar por conquistar todos os espaços daquela terra e pôr para fora daquela terra todos os povos inimigos que moravam antes deles naquela terra. Israel falhou nessa missão. Eles tomaram conta daquela terra, mas eles permitiram que muitos povos vivessem no meio deles. E aí então Josué morreu. Passou também o tempo da liderança de Josué. E logo após a morte de Josué, entra esse período que nós estamos estudando nessa noite. Período de juízes. Foi um período em que a nação não teve propriamente um líder espiritual. Deus levantava alguns durante esse período. Ele ungia com o Espírito Santo esses a quem ele levantava. E esses homens eram usados por Deus para libertar o povo de um momento de opressão. O período dos juízes, ele narra um momento da história em que Israel passou a viver um círculo vicioso. E como era esse círculo? Israel entrava num período de bênção, de paz, e aí então eles deixavam a Deus e se envolviam com a idolatria, se envolviam com os deuses das nações que eles deveriam ter exterminado ou expulsado daquele lugar. E então Deus enviava o juízo, e aí eles passavam a escravidão, passavam a servir algum daqueles povos que ainda conviviam no meio deles. Aí quando o período de escravidão começava a se estender, eles clamavam a Deus, eles oravam a Deus e se arrependiam. Então Deus levantava um juiz, alguém que seria líder para libertar o povo. E aquele juiz reinava ou governava durante um período. E novamente Israel tinha paz e prosperava. Mas todas as vezes que Israel experimentava paz e prosperava, Israel voltava para a idolatria. E isso aconteceu por 7 ciclos dentro do período de juízes. E nós estamos dentro de um desses períodos. O texto que nós lemos diz que chegou um momento em que depois de 20 anos que eles estavam sob o domínio do rei Jabi da terra de Canaã, Israel estava sendo dominada dentro da sua própria terra, da terra que Deus havia lhe dado, do seu território. Eles estavam sendo escravos dentro da própria casa, dentro do próprio território deles, por desobediência, por idolatria, por fazer pouco caso das ordens de Deus. E depois de 20 anos o povo clamou, e Deus levanta agora uma mulher. Foi a única mulher em toda a história de Israel levantada numa posição de liderança acima de homens, colocada naquele momento como não apenas juíza sobre a nação, mas também profetiza. Imagina, amados, naquela época, a nação de Israel, um povo dentro de uma cultura patriarcal, machista, onde o homem era a figura principal, onde as mulheres sequer eram contadas. Imagina, naquele momento da história, Deus levantar uma mulher para estar à frente daquela nação. O versículo 5 que nós lemos diz que ela atendia debaixo da palmeira de Débora, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Desde a época de Moisés, a nação tinha sido organizada em liderança, e Moisés ele estipulou uma liderança que as causas pequenas eram resolvidas dentro do próprio povo, mas as causas que não fossem resolvidas deveriam chegar até ele. E Israel ainda obedecia a esse princípio. E as causas que não eram resolvidas dentro das tribos
pelos príncipes de cada tribo, elas eram levadas nessa ocasião para Débora. Débora se assentava embaixo de uma palmeira, se tornou tão conhecida a palmeira que levou o nome dela, Palmeira de Débora. E ali ela julgava as questões difíceis do povo. A mulher que foi colocada como líder para julgar questões espirituais e também questões políticas que envolviam aquela nação. E amados, eu fico pensando, por que Deus levantou uma mulher, sendo que a própria cultura da nação de Israel, a própria cultura do povo daquela época, era uma cultura patriarcal, era o homem que era líder, e Deus levanta uma mulher. Débora foi uma mulher singular. Débora foi uma mulher exemplar. O que é que fez com que ela se tornasse juíza sobre a nação? Esse é um ponto interessante para a gente questionar. Por que aquela mulher foi levantada? Por que ela julgava? Será que faltavam homens naquele momento? O que é que aconteceu com a liderança masculina da nação de Israel naquele momento? Eu creio, amados, a Bíblia não deixa isso claro, mas eu creio que de fato homens estavam deixando o seu papel, deixando a sua liderança, o seu ministério, e Deus naquele determinado momento ele busca uma mulher. Deus encontra uma mulher que tinha relacionamento com ele. Por que aquela mulher foi colocada como profetisa, chamada como profetisa? Porque entre aquela nação, entre a população daquela nação, Deus encontrou uma mulher que parava para ouvir a Deus. Qual é a função do profeta? Ouvir a Deus e levar a palavra para o povo. Talvez Deus não tenha encontrado líderes masculinos dignos da sua confiança e honra para que naquele momento ele falasse através de um homem. Naquele momento Deus falou através de uma mulher. Natureza mais frágil, natureza dependente da proteção de um homem, mas foi através de uma mulher que Deus operou o livramento para aquela nação naquele momento da história. Quando o homem foge ou negligencia as suas responsabilidades, a mulher ela se vê obrigada a assumir o papel do homem. Isso não é diferente nos dias de hoje. Quando nós homens abdicamos do nosso chamado, da nossa responsabilidade de homem, do nosso chamado a sermos sacerdotes do lar, do nosso chamado a sermos cabeça de uma família, quando nós relaxamos esse nosso ministério, nós sobrecarregamos a parte mais frágil, que é a nossa esposa. Quando o homem negligencia o seu chamado de homem, Deus precisa levantar a mulher. Não para fazer o ministério, o chamado da mulher, mas para tomar o lugar do homem. Essa é uma situação exemplar dentro da Bíblia, em que uma mulher foi levantada para uma função que até então era exercida somente por homens: julgar uma nação. Então, amados, nós tiramos essa primeira lição. Nós, homens, precisamos estar atentos, porque Deus nos chamou para sermos cabeça dentro de um lar, dentro de uma família, e nós não podemos falhar na nossa missão. Não temos o direito de falhar nessa missão que o Senhor nos concedeu, porque se nós fracassarmos nessa missão, nós vamos sobrecarregar a parte mais frágil, e a consequência vai sobrar também para os nossos filhos e para a nossa descendência toda. Isso é um princípio estabelecido dentro da palavra de Deus. E não são poucas as mulheres nos dias de hoje que têm vivido carregando o fardo que deveria estar na costa dos homens, porque os homens não assumem a posição de homem. Sabe quando que o homem faz isso? Toda vez que ele empurra para a mulher a parte dele, toda vez que ele negligencia a sua parte, toda vez que ele vai para o sofá e se estica e deixa a mulher se virar sozinha com tudo que
tem que ser feito dentro de uma casa. Toda vez que ele abandona o lugar de dobrar o joelho e clamar pela família e ser o primeiro intercessor dentro da sua casa, e joga para a mulher a responsabilidade de interceder pela família toda e até por ele. Entende, amados? Essa é uma primeira parte dessa mensagem. É só um parêntese dentro dessa mensagem. Mas esse não é o tema principal dessa mensagem. Débora não era também uma mulher qualquer. Deus procurou uma mulher com quem ele pudesse falar, e encontrou Débora. Débora era uma mulher virtuosa. A palavra de Deus lá em Provérbios 31:10, ela faz uma pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? Naquele momento da história, Deus achou uma mulher virtuosa, a qual ele levantou para ser juíza sobre a nação do seu povo. Então Débora também não era uma mulher qualquer, não era uma mulher vulgar, não era uma mulher folgada, não era uma mulher que fazia as coisas de qualquer jeito, não era uma mulher que perdia tempo com coisas fúteis. Era uma mulher que tinha vida, relacionamento com Deus. Por isso ela foi escolhida, porque ela tinha vida com Deus. As mulheres que têm vida com Deus, elas fazem diferença em qualquer lugar que elas vão. Elas se tornam linha de frente, mas tem que ter vida com Deus. Tem que ser mulher de Deus. Tem que ser mulher comprometida com Deus. Então há uma diferença. Não é qualquer mulher que pode se comparar com Débora, não. São as mulheres que encontravam tempo para se colocar na presença de Deus. Por isso ela foi levantada sobre a nação de Israel. Deus está sempre disposto a falar com aqueles que têm tempo para ouvir a sua voz. Por que esse texto não diz que havia um profeta em Israel, a qual Deus levantou para julgar o povo? Nós vamos ver mais para frente Deus levantando um profeta, o maior deles, ou um dos maiores, Samuel, que foi o último dos juízes de Israel. Mas aqui na ocasião, Deus precisou buscar uma mulher. Ele foi na parte mais frágil, porque provavelmente ele não encontrou homens que estivessem ouvindo a sua voz naquele momento. Homens que estivessem honrando a posição a qual ele queria colocar alguém naquele momento. Então Deus busca a Débora. Presta bem atenção nessa história. Juízes 4, versículo 6. Débora manda chamar um homem por nome Baraque. Baraque também não era um homem qualquer. Ele era um capitão de exércitos. Ele era um líder militar naquele momento. E Deus manda Débora chamar Baraque e levar uma palavra para Baraque. Aqui ela estava fazendo a função de profetisa. Deus poderia ter falado diretamente com Baraque? Poderia. Mas ele usou alguém, ele usou um canal. E naquele momento Débora foi o canal. Deus chama Débora, manda Débora chamar a Baraque, e uma palavra de Deus sai da boca de Débora para Baraque. Qual era a palavra? Deus já havia falado a palavra com Débora antes. Por isso que a palavra, no versículo 6, ela se inicia com porventura. Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai, junta 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, e parte e liberta Israel do domínio de Jazim, rei de Canaã, que está dominando. Jabim, rei de Canaã, que está dominando. Essa foi a ordem de Deus. Débora era o porta-voz. Baraque deveria ouvir aquela palavra, obedecer, porque foi uma palavra de: olha, o Senhor é quem falou, assim diz o Senhor. Não era uma profetada, amados, como acontece muito nos dias de hoje, era uma profecia. E a profecia veio através da boca de Débora para aquele homem que era líder do exército de Israel. Baraque deveria reunir 10.000 homens e partir para libertar Israel
do domínio de Jabim, rei de Canaã. E Jabim também tinha um comandante conhecido, famoso, Císera. Era o homem que comandava o exército de Jabim. E diz a palavra que eles eram poderosos, porque naquela época poucos eram os exércitos que dispunham de carros de ferro. Eram carruagens, tipo carroças puxadas por cavalo, preparadas para a batalha, que levavam soldados em cima. Nas rodas elas tinham armamento que virava junto e quem passava do lado se feria. Era mais ou menos a visão do carros de ferro que diz a palavra. E eles tinham 900, Israel só tinha soldados a pé. E o Senhor manda que Baraque juntasse 10 mil homens que fossem de encontro para a batalha. E aí então o que é que acontece? Nós vemos o versículo 7, uma palavra de Deus garantindo que Deus entregaria o inimigo nas mãos de Baraque. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Deus garantiu. No momento em que Baraque recebe a palavra para juntar o exército, Deus dá também a palavra que a vitória era certa. Junta o exército, porque eu entregarei nas tuas mãos o teu inimigo. E é tão tremendo, né? O lugar onde aconteceu essa batalha era um lugar plano. Era uma espécie de uma campina, um lugar plano, onde os carros de ferro tinham vantagem, porque eram puxados pelos cavalos em velocidade. Quem aparecesse na frente sofria as consequências. E o que é que Deus faz? Naquele lugar, que justamente era mais favorável ao inimigo, Deus dá a vitória para Israel. Deus fala, vai, levanta o acampamento, ataca, porque a vitória já é garantida. Amém? Quantas vezes Deus nos dá direção para a gente fazer uma coisa e nós duvidamos que vai dar certo? Duvidamos que vai dar certo. Olha a posição de Baraque, no versículo 8. Então lhe disse Baraque, se fores comigo eu irei, porém se não fores eu não irei. Ainda que Baraque tenha sido um dos heróis da fé lá de Hebreus 11, nesse momento ele tremeu, amados. Ele via na figura de Débora alguém com quem Deus falava, e ele exigiu que ela fosse acompanhá-los para a batalha, que ela fosse pelo menos junto, talvez como intercessora. Ela não iria pegar em armas, mas Baraque não sentiu segurança de ir ele com os 10 mil que Deus havia mandado. Note que ele é veemente na sua posição. Ele diz para Débora, se você for, eu irei. Se você não for, eu não irei. Olha a posição de um homem de batalha, de um homem de guerra, de um soldado. Naquele momento, ele se sentiu inseguro. Ele tinha a palavra de Deus, que era uma vitória garantida, mas ainda assim, ele exige que Débora vá junto com ele. E aqui cabe para nós uma outra lição. Cabe para nós uma lição que muitas vezes nós temos que trazê-la para a nossa vida, todas as vezes em que nós hesitamos, duvidamos, agimos com incredulidade diante de uma circunstância que Deus nos mostrou que foi Ele que entregou nas nossas mãos. Duvidamos, às vezes a bênção é tão grande que a gente duvida. Será que é de Deus isso? Amados, quando nós temos uma vida de comunhão com Deus, nós temos paz no coração no momento de tomar as nossas decisões. Aqui foi necessário que Baraque buscasse orientação com uma mulher que tinha vida com Deus. Deus não mandou a direção direta para ele, mandou através de Débora. Então a palavra que veio da boca de Débora, ele deveria receber como palavra de Deus. Era o momento de ele juntar o exército, ir para a batalha, voltar com a vitória e o seu nome ser exaltado. Porque veja bem,
o versículo seguinte. Débora responde, e eu creio que Débora já respondeu imediato, sob a direção do Espírito Santo. Ela diz assim: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes. Baraque perdeu o mérito da vitória. Ainda que ele conduziu o exército venceu. Quem matou o comandante do inimigo foi uma outra mulher. Os irmãos conhecem a história, foi Jael. E porque era importante que o comandante fosse morto pelo líder do exército de Israel. Era uma situação de honra quando um exército vencia o inimigo e o comandante, o rei, matava o outro rei. Era uma situação de honra, amados. Então nós vemos aqui que Baraque abriu mão de receber a honra, o mérito de uma vitória que Deus já tinha entregado para ele. Ele passou a vez para outro. E no caso aqui, passou a vez para outra, para uma outra mulher. O que é que estava acontecendo com os homens de Israel naquela época? Até mesmo com os líderes de Israel. Então nós olhamos para essa situação e vemos que aquela vitória que foi completa, ela teve um mérito no final. Mas no texto bíblico aparece o nome de uma mulher recebendo esse mérito. Eu quero que você acompanhe a leitura agora do capítulo 4, nos versículos 21 a 24. Juízes 4, de 21 a 24. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono, muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Então nós vemos que no final o privilégio, a honra não foi de Baraque, mas foi de Jael, de uma outra mulher. Se os irmãos quiserem ler depois em casa com detalhes, ela atraiu a Sísera para dentro da sua tenda, como se ela fosse aliada, e esse comandante do exército inimigo estava exausto, a batalha havia sido perdida, ele estava se escondendo, e ele deita-se na sua tenda, exausto, dorme, e ela vai e acaba colocando a estaca na fonte dele, matando o último que restava ali, o comandante do exército de Jabim. Então nós vemos que naquele momento Baraque se sentiu fraco e inseguro. Quantas vezes nós agimos assim? Nos sentimos fracos e inseguros de tomar uma posição. Nós que somos cristãos não podemos nos dar a esse luxo. Nós, quando tomamos uma posição, estamos demonstrando a nossa confiança em Deus. Quando nós ficamos fracos e inseguros, é sinal que estamos duvidando da provisão e do poder de Deus a favor da nossa vida. Então, qual é a nossa posição diante de crises, de situações como essa situação de guerra? Era uma situação de crise, uma situação difícil de enfrentar. Qual era a posição, amados? Confiar em Deus, buscar a direção de Deus, clamar a Deus, confiar no livramento de Deus. Ainda que eles estivessem naquele momento numa situação complicada, deveria fazer o que Deus tinha mandado fazer. E eles ainda sairiam com o mérito da vitória. Quando nós abrimos mão do mérito, Deus pode levantar outro em nosso lugar.
E aqui nós puxamos a conversa para o outro lado. Cada um de nós temos um chamado para cumprir diante de Deus. Cada um de nós temos um ministério. Cada um de nós temos um alcance dentro da nossa vida. Um talento para ser exercido. E quando nós negligenciamos, nós podemos perder o mérito. Pela manhã, ainda na aula de escola dominical, estávamos falando sobre as coroas que são nos reservadas, as recompensas eternas que Deus tem preparado. Nós podemos perder os méritos, amados, todas as vezes que nós abrimos mão de fazer aquilo que era para nós fazermos. Deus estava contando comigo, estava contando com você. Ele confiou para nós algo ao nosso alcance, dentro da nossa capacidade, e nós abrimos mão como Baraque. E aí Deus precisa levantar alguém para fazer, para que não pare a obra. Deus foi buscar Jael, mas era para Baraque ter feito, era para constar que no final o nome, a história era para ser diferente. Deveria parecer assim: Baraque venceu a Sísera e matou o comandante da tropa de Jabim e se tornou o grande vencedor daquela batalha. Ele deveria ter ficado com o mérito, foi confiado a ele. Então nós não podemos abrir mão daquilo que Deus entregou na nossa mão para nós fazermos. Deus nos confiou partes, dentro da grande batalha que é a vida espiritual. Deus tem nos confiado coisas que cabem a nós fazermos. Não é o meu irmão que eu tenho que empurrar para ele fazer. Eu sou chamado a servir. Cada um de nós temos um chamado a servir e devemos fazer o que está ao nosso alcance. Eu queria também trazer um outro versículo que está lá no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 4. E talvez Deus esteja falando bem direto para alguém essa noite a respeito desse texto. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, ela é para a igreja toda, mas dentro da igreja Deus sempre tem alguns alvos específicos, né? Muitas vezes eu estive em cultos, participando, ouvindo, e parecia que Deus só falava comigo, parece que tudo tinha sido feito para mim naquele culto. Eu creio que Deus tem seus alvos específicos. Em Esdras 10, versículo 4, Deus está dizendo assim: levanta-te, pois, esta coisa é da tua incumbência, e nós seremos contigo, ser forte e age. Eu quero encerrar essa mensagem com essa palavra que foi dada a Esdras. Esdras tinha uma missão difícil para fazer. Ele estava como líder naquele momento. E o povo de Israel havia desobedecido a Deus e havia feito muitos casamentos mistos. E Deus estava num momento de restauração do povo. E naquele momento, os casamentos mistos deveriam ser repudiados. E as famílias, as mulheres de outras nações que tinham sido tomadas pelos homens de Israel, juntamente com seus filhos, deveriam ser despedidas. Então a posição de Esdras como líder era difícil para dar uma ordem. Olha, você casou com uma mulher de outro povo, você vai ter que despedir ela vai ter que voltar para a casa dos pais dela. Sua família vai ser desfeita. Você tem uma escolha, você pode até ir junto e passar a viver com o povo que era dela, mas ela não pode continuar no meio do nosso povo. Era antiga aliança, amado, as coisas eram diferentes. Mas era a ordem de Deus. E Deus dá essa palavra para eles: levanta-te, pois essa coisa é da tua incumbência, e nós seremos contigo, ser forte e age. Amém? Aquilo que Deus nos confiou, não podemos empurrar para outros. E creia, faça o que Deus tem mandado fazer. Porque tudo que Deus coloca na nossa mão e nós fazemos, tem uma recompensa. O Senhor Jesus disse que até mesmo um copo de água dado a um dos seus pequeninos não ficaria sem uma recompensa dos céus. Então, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração nessa noite
Que essa palavra seja para nós um estímulo, amados. Que essa palavra seja para nós motivo de entusiasmo, porque todos nós já colocamos a mão parada, e cada um de nós temos um terreno para nós prepararmos. E a palavra de Deus diz que aquele que pôs a mão no arado não olha mais para trás, nem para os lados. Nós temos que levar adiante o nosso chamado, o nosso ministério, o nosso servir, ou ir, ou realizar, porque isso provém de Deus.